Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos realizar um experimento com o objetivo de determinar o calor específico de um metal. Mas antes, nós iremos produzir o nosso próprio calorímetro. Acompanhe aí! Bom, pessoal, uma das coisas que a gente precisa relembrar é o seguinte: a quantidade de calor envolvido num processo, um processo físico, por exemplo, né? A gente aprendeu que vai ser a massa multiplicado pelo calor específico vezes a variação de temperatura. É o Q-macete, né? Então aqui é a quantidade de calor, é o Q. M é a massa da substância. C é o calor específico. Calor específico é a quantidade de energia que eu tenho que dar para 1 grama de uma substância para que a temperatura dela se eleve de 1 grau, ok? E a variação de temperatura, que é a temperatura final menos inicial, ok? A gente pode escrever essa expressão dessa forma aqui também, ó. A quantidade de calor é a capacidade calorífica vezes a variação de temperatura. Então, massa vezes calor específico me dá a capacidade calorífica. O que é a capacidade calorífica? É a quantidade de energia que eu tenho que dar para um determinado material, uma substância, para que a temperatura se eleve em 1 grau, independente da massa, ok? Então nós vamos precisar dessas duas expressões aí. Por quê? A primeira parte do experimento, o objetivo foi determinar a capacidade calorífica do nosso calorímetro, ok? Então vamos lá. Quando a gente mistura água quente na água fria, o que acontece? Tem uma certa quantidade de calor que vai ser doado, e essa quantidade de calor que vai ser doado vai ser igual à quantidade de calor recebido. Tá, só que se a gente considerar que o calor doado tem um sinal negativo, o recebido tem um sinal positivo. Então, para poder igualar os dois, eu tenho que multiplicar por menos 1 aqui, ok? Quem está doando calor? Quem está doando calor é a água quente, certo? Então, aqui, olha, menos calor doado, mas o calor doado é pela água quente. Então, vai ser a massa de água quente vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura dessa água quente. Ou seja, no final era a temperatura de equilíbrio, no início era a temperatura da água quente, ok? Que vai ser igual ao calor recebido. Quem que vai estar recebendo o calor dessa água? Bom, vai ser a água fria. Então isso aqui, ó, essa quantidade de calor recebido aqui, olha, é o calor recebido pela água fria mais o calor recebido pelo
calorímetro, que eu vou representar pela letra C. Então vamos lá. Quantidade de calor recebido pela água fria vai ser a massa de água fria, calor específico da água fria, vezes a variação de temperatura da água fria, que é a temperatura de equilíbrio, menos temperatura da água fria. Mais o calor recebido pelo calorímetro, que seria o quê? Bom, eu quero determinar a capacidade calorífica do calorímetro. Então, vou usar essa expressão aqui, ó. A quantidade de calor recebido pelo calorímetro vai ser o quê? A capacidade calorífica do calorímetro, que é o Czão, multiplicado pela variação de temperatura dele, que seria o quê? A temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial. A temperatura inicial do calorímetro é a própria temperatura da água fria que estava dentro dele, porque ele estava em equilíbrio com a água fria. Então, coloca aqui, ó, temperatura da água fria. Bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou isolar isso aqui, ó, que é a capacidade calorífica do calorímetro. Então, se eu isolar isso aqui, esse termo passa para o outro lado negativo. Aí fica esse termo todo negativo, esse termo todo negativo, né? Então fica aí menos isso aqui tudo, dividido por isso aqui, certo? Só que eu vou inverter a minha equação. Ficaria assim, ó, isolando o Czão, que é a capacidade calorífica do calorímetro, ficaria o quê? Do outro lado já tem isso aqui, né? Menos massa da água quente, que multiplica temperatura de equilíbrio menos temperatura da água quente. Aí passando esse termo para lá, ficaria menos massa de água fria, calor específico da água vezes temperatura de equilíbrio menos temperatura da água fria. Aqui só faltou colocar o Czinho aqui, né? Ok? Então é massa de água quente vezes o calor específico multiplicado pela variação de temperatura, menos massa de água fria vezes o calor específico da água multiplicado pela variação de temperatura, certo? Agora esse termo aqui, né, que estaria acompanhando o C aqui, passa dividindo. Aí ficaria assim, ó, temperatura de equilíbrio menos temperatura da água fria, beleza? Então o que eu fiz aqui? Só isolei esse C, que é a capacidade calorífica do calorímetro. Agora o que a gente faz? A gente vai jogar os dados. Então o C vai ser menos. Bom, pessoal, a gente pegou 100 ml de água quente, então vão equivaler a aproximadamente 100 gramas. Calor específico da água é uma caloria por grau Celsius por gramas, vezes variação de temperatura. Aí é o seguinte, a temperatura de equilíbrio foi de... Vamos anotar as temperaturas aqui de lado, ó. A temperatura de equilíbrio foi de 43,7 graus. A temperatura da água fria foi de 19,8 graus. E a temperatura de equilíbrio, que é depois de eu misturar as duas e esperar um tempo, a temperatura de equilíbrio já foi, né? A temperatura da água quente foi de 71 graus, ok? Então, temperatura de água quente, de água fria e temperatura de equilíbrio. Então, vamos jogar esses dados aqui na expressão. Temperatura de equilíbrio, 43,7 graus Celsius, menos temperatura de água quente, 71 graus Celsius, menos massa de água fria. Bom, a gente pegou 100 ml, então são 100 gramas. Então vão ser 100 gramas vezes calor específico da água, 1 cal por grau Celsius por grama, multiplicado pela variação de temperatura. É a temperatura de equilíbrio, 43,7 graus, menos temperatura da água fria,
que é de 19,8 graus. Isso dividido pela temperatura de equilíbrio, que foi de 43,7 graus, menos temperatura da água fria, 19,8 graus Celsius. Beleza? Então, só recapitulando, massa de água quente, calor específico da água, vezes a variação de temperatura dessa água quente, menos massa de água fria, calor específico da água, vezes temperatura, a variação de temperatura da água fria, dividido pela temperatura de equilíbrio menos temperatura da água fria. Então vamos fazer o cálculo aqui, ó, o calor específico. Bom, aqui nas expressões, o que que vai acontecer? Grama corta com grama, aqui também grama vai cortar com grama. Esse grau Celsius aqui que está do lado de fora dividindo, vai cortar com os de dentro. De fora corta com os de dentro. Aí o que que vai sobrar? Em cima vai sobrar cal dividido por graus Celsius, aqui de baixo. Essa conta vai dar 13,8 calorias por graus Celsius. Então, o que que é isso aqui que a gente achou? A gente achou o calor, não é o calor específico, a gente achou a capacidade calorífica do nosso calorímetro, ok? O ideal é que o calorímetro não trocasse calor com o sistema, mas ele troca. Então, para cada 13,8 calorias que eu der para aquele calorímetro, a temperatura dele eleva-se de 1 grau. É isso que quer dizer, 13,8 cal por grau Celsius. A gente vai usar esses dados para a gente determinar o calor específico do metal. Bom, pessoal, na segunda parte do nosso experimento, o objetivo era determinar o calor específico de um metal, né? No caso, é uma pequena peça de aço. É tipo uma chavinha, né, de aço. Ok? Então, vamos lá. Olha, aqui estão os dados do experimento. A massa do metal, 17 gramas. A gente pegou um volume de 200 ml de água. Então, a massa de água, 200 gramas, ok? A temperatura do metal, né? Eu aqueci o metal na água, né? A temperatura de água era 97,7. O metal estava em equilíbrio com aquela água, então a temperatura do metal também era 97,7.
A temperatura da água fria era de 20,3 graus. E a temperatura de equilíbrio, após eu pegar o metal e colocar em contato com a água que estava dentro do calorímetro, foi de 20,3. Opa, tem um erro aqui. Foi de 20,9. 20,9. Bom, pessoal, o metal está aquecido. Quando eu mergulho o metal dentro da água, no calorímetro, ele vai doar calor, né? Vai doar calor para quem? Para a água e para o calorímetro. Então, a quantidade de calor doado tem que ser igual à quantidade de calor recebido. Só que se o calor doado é negativo, o recebido é positivo, eu preciso multiplicar aqui por -1, né? Para eles ficarem com o mesmo sinal. Mas quem que vai doar calor? É o metal. Então, aqui a quantidade de calor doado pelo metal, coloquei como M, vai ser igual à quantidade de calor recebido. Quem recebe? Bom, a água, vou representar por A, mais a quantidade de calor recebido pelo calorímetro, vou representar por C. Então, vamos lá. Quantidade de calor doado pelo metal vai ser a massa do metal, o calor específico do metal, vezes a variação de temperatura do metal, que vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura do metal. Então, no final, o metal ele atingiu qual temperatura? A temperatura de equilíbrio do sistema. Antes ele tinha qual temperatura? Aquela que ele estava dentro da água lá quente, ok? Vai ser igual a quantidade de calor recebido pela água. Então, vai ser a massa, né? A massa da água, vezes o calor específico da água, vou representar por C mesmo, multiplicado pela variação de temperatura da água, que é a temperatura final, que é de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, mais a quantidade de calor recebido pelo calorímetro. E aí, eu vou usar aquela outra expressão, a quantidade de calor também pode ser capacidade calorífica vezes variação de temperatura, que é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do calorímetro. Antes de eu adicionar o metal aquecido dentro do calorímetro, a temperatura do calorímetro era a própria temperatura da água, porque o calorímetro estava em equilíbrio com a água, né? Então vamos colocar aqui, ó, a temperatura da água. Então o que a gente faz agora? Vamos substituir os dados. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos isolar aqui, ó, o calor específico do metal. Então, o calor específico do metal vai ser igual ao quê? Se eu multiplicar os dois lados por -1, então o lado de cá fica positivo, aqui fica negativo, né? Então vai ser menos massa de água, o calor específico da água, vezes temperatura de equilíbrio menos temperatura da água, mais capacidade calorífica do calorímetro, que multiplica temperatura de equilíbrio menos temperatura da água, dividido por isso aqui, ó, massa do metal, eu vou colocar aqui massa do metal, que multiplica a variação de temperatura do metal, que é a temperatura final, que é de equilíbrio, menos a temperatura que o metal tinha no início, que é a temperatura do metal, quando ele estava quente. Então agora, pessoal, vamos jogar os dados aqui para a gente calcular, então, o calor específico do metal. Então vamos lá. Calor específico desse metal, que é o aço, no caso, vai ser igual ao quê? Menos, tem um menos aqui do lado de fora, vai ser menos massa de água, 200 gramas. Calor específico da água é 1 cal por grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água, é a temperatura de equilíbrio, que foi 20,9 graus Celsius, menos a temperatura inicial da água, que era 20,3 graus Celsius. Isso aí. Mais calor específico não, capacidade calorífica do calorímetro, que foi de 13,8 cal por grau Celsius, ok? Multiplicado pela variação de temperatura do calorímetro,
que foi a mesma da água, né? Então, a temperatura de equilíbrio, 20,9 menos 20,3. Isso aqui está em graus Celsius, não coloquei para poder dar espaço. Então, isso aqui, dividido, né? Dividido pelo que isso aqui? Bom, isso aí está dividido pela massa do metal, que é 17 gramas, multiplicado pela temperatura de equilíbrio, que é 20,9, menos a temperatura do metal, né? Imediatamente antes de eu adicionar ele no sistema, que era 97,7 graus Celsius. Bom, pessoal, fazendo os cálculos aqui, olha, gramas aqui corta com grama, ok? Esse grau Celsius vai cortar com esse de dentro. Esse grau Celsius corta com os graus Celsius dessa temperatura aqui. Então, o que sobra em cima? Cal. E o que sobra embaixo de unidade? Grama e grau Celsius. Então, vai ficar cal por grama por grau Celsius, ok? Mas vamos fazer a conta aqui, ó. Fazendo a conta, o calor específico do metal vai ser igual a aproximadamente 0,1 caloria por grama por grau Celsius. Então, esse seria o calor específico do metal. Na verdade, dá 0,098, aproximadamente 0,1 cal por grama por grau Celsius. O que quer dizer esse resultado? Para cada grama desse metal que eu pegar, que na verdade é um aço, eu preciso de dar 0,1 caloria para que a temperatura se eleve em 1 grau Celsius. Então, esse é o significado do calor específico e esse seria o valor. Se você consultar uma tabela aí, apesar de nossos instrumentos de medida não serem tão precisos, o valor para o aço é exatamente esse. Então, é isso aí, pessoal. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e deixe seu comentário logo abaixo. E até mais!